Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, começando a nossa programação aqui do Tema Livre Podcast, como sempre e desde já, pedindo para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal e, claro, hoje apresentando para você também o nosso novo estúdio, a programação daqui para frente no nosso novo estúdio do Tema Livre Podcast, no formato que você já conhece, agradecendo também aos nossos parceiros comerciais que possibilitam que o nosso projeto siga em frente cada vez melhor e mais forte para levar para você um conteúdo de qualidade, assim como hoje, recebendo aqui com muita satisfação, Padre Cléo, muito obrigado pela sua disponibilidade e vinda aqui no nosso podcast. Eu é que agradeço essa oportunidade, né? É a primeira vez que eu participo. Primeira vez no podcast? Exatamente, é a primeira vez. Já esteve em rádio? Rádio, sim, eu tenho um programa de rádio, né? A rádio Nova Vida? Nova Vida, então tem um programa às 6 horas da manhã, chamado Café Espiritual. Bacana. E aí, todo dia às 6 horas, aliás, 2 dias eu gravo, porque segunda e terça, porque é difícil. A rotina é puxada, né? Final de semana, pega o domingo para segunda às 6 horas já está lá. É cansativo. Hoje, por exemplo, já nos deu a alegria de aqui estar presente, mas já veio de uma rotina puxada do dia, né? Eu celebrei lá na comunidade, ali em Morrinhos, próximo à Cristalândia, né? Uma comunidade, depois vem outra às 19h30 e fui um pouquinho mais rápido para estar aqui. Pronto, eu pedi desculpa ao pessoal, né? De lá. Não, mas foi tudo tranquilo. O tempo foi dentro do normal. Mas o pessoal também vai ter o prazer agora de assisti-lo aqui no nosso bate-papo, no nosso podcast hoje. Microfone já é algo conhecido, rádio já tem experiência, podcast é a primeira vez, mas não muda nada. Não muda nada. As câmeras estão lá, nós estamos aqui, é como se nós estivéssemos dentro do estúdio batendo um papo, conversando. E o padre, como a maioria daqueles que aqui comparecem, me fez uma pergunta que é comum no nosso podcast. Nós vamos falar sobre o quê? É ou não é um tema livre aqui, padre? Exatamente. É um tema livre. Eu vou pedir inicialmente para aqueles que ainda não te conhecem que o senhor se apresente e fale um pouquinho quem é o Padre Cléo. Olha, eu sou o Padre Cleonídio, popular, o Padre Cléo, né? O pessoal conhece assim também. Eu sou natural do município de Guanambi, ali do interior de Guanambi. Sou o quarto filho de seu Celso e Dona Amélia. Dos 7 filhos que tem, eu sou o quarto. Nós somos uma família assim, bem interiorana, a gente tem uma experiência, assim, viemos do meio rural. Sim. Mas tivemos assim, a oportunidade de estudar. Meus pais, o que eles fizeram, falaram, o que a gente pode oferecer para vocês é estudo, mais nada. Que, diga-se de passagem, então, é a melhor herança, né? Pois é, aí aqueles que quiseram com muito sacrifício, não foi fácil não. Aí a gente conseguiu estudar, assim, eu tenho uma irmã também religiosa, sim, chamada Cleonice, mora na Itália, a congregação dela atua lá, tem aqui no Brasil também, mas mora lá. Então é isso, eu comecei meu trajeto assim, vocacional no ano de 85. 85 foi bem na época das diretas já, né? O senhor já estava iniciando? Exato, eu estava iniciando enquanto vocacional em 86, ingressei no seminário em 87, me ordenei padre em 95, as 2 ordenações diaconal em junho de 95 e 31 de dezembro de 95 eu me ordenei presbítero, né? Bacana. Deve estar com uns 26 anos. 87, 85 eu nasci. Aliás, 85 não, 95. 95, a ordenação. Mas o senhor entrou em 87? 86 eu fiz enquanto vocacional, porque tem essas etapas, né, exigente. 87 eu ingressei no seminário. 87 no seminário até 95. Exatamente, aí foi estudo, né? Meu curso de filosofia que a gente cursa, são 7 anos, né, de faculdade, eu tive 3 anos de filosofia em Vitória da Conquista, fazia aí na época, e 4 anos de teologia, que foi em Belo Horizonte, na PUC, lá de Belo Horizonte. Bacana. Agora é uma estrada longa já. É um tempo longo. Eu vou fazer, dia 31 agora, 27 anos de vida presbiteral, né? De experiência de padre aí. Aqui é a segunda vez, Brumado. E essa agora, o senhor já está há quanto tempo aqui em Brumado?
6 anos, faz agora exatamente no dia 5 de janeiro, faz 6 anos. E nós estávamos aqui conversando antes do senhor chegar e falamos justamente sobre isso. Falou, pô, o Padre Cléo já tem um bom tempo aqui em Brumado e geralmente tem essa rotatividade. Essa rotatividade é a pedido do senhor ou é a própria igreja? Não, é o bispo, é a própria igreja, né? Não, nós não temos assim o direito de escolha, não, né? Escolha assim de paróquias para ir. Sim. Quando a gente ordena, o bispo também ele pede isso para a gente, você deve estar disponível para a diocese. Sim. A nossa diocese agora está com 36 paróquias. Então ele fala assim, nessas 36 paróquias eu posso mandar para qualquer uma delas. E quando eu senti a necessidade e ver pela organização na diocese as necessidades, você está na paróquia e fala, precisa de você em outro lugar, então... Não dá tempo de chorar, não. Só deixar um abraço. Isso aqui é o... Mas porque é natural do ser humano até criar esses laços e se acostumando. O senhor passou aqui a primeira vez de quando a quando? Em Brumado? Foi de 94, final de 94, dezembro, eu cheguei aqui, juntamente com o Padre Oswaldino. Depois eu me ordenei em 95 até 98, finalzinho de 97. Aí em 98 eu saí, fui para a paróquia de Caetité. De 96, né? Quando começou de fato, 96, 97, 98, 3 anos, não é isso? E agora... 86 eu comecei. Não, eu digo aqui em Brumado. Aqui em Brumado foi 94. 94, final de 94 eu cheguei. Até 98. Como seminarista, ainda não era ordenado, isso, não. Mas eu perguntei 96 por isso. O senhor disse que ordenou... Aí em 95 eu já ordenei diácono no meio do ano. Junho. Esses 2 intervalos de tempo, considerando essa primeira passagem e essa atual, qual é a diferença essencial que o senhor consegue perceber a nível de igreja e a nível de pessoas com o passado desse tempo? São décadas diferentes, são movimentações sociais diferentes. Hoje a gente vive uma sociedade que se transforma muito rapidamente, um avanço tecnológico, uma série de fatores. Quais seriam aí os principais fatores de diferença dessas épocas? Olha, a igreja, assim, de forma geral, ela tem mudado muito nesse período. Tem tido assim uma mudança na maneira de fluir os trabalhos das próprias comunidades. Nós tínhamos um entusiasmo muito grande, que a gente trabalhava com comunidade de base, né? Então o pessoal era muito entusiasmado nas comunidades, um trabalho mais de base, até mais na linha social também, não é? Sim. E isso tem mudado muito. Nós tínhamos a formação, até o nosso ambiente de formação, por exemplo, nós tínhamos aqui o CTL, aqui em Brumado. Quando eu trabalhei a primeira vez, nós fazíamos encontros assim com o pessoal. Começava sexta-feira, encerrava domingo, começava quinta, encerrava sábado. E o pessoal vinha das comunidades, fazia até caminhada, né? Mas isso tudo tem mudado bastante. Então, assim que eu cheguei agora da segunda vez, a gente já não conseguiu muito essas coisas mais, né? Reduziu, mudou. Na verdade, aquilo que era no final de semana, você consegue agora um meio-dia, né? Você não consegue nem um dia inteiro mais. As pessoas atribuíram outras situações... exatamente. Como suas prioridades, podemos dizer assim. Exatamente. Isso é uma mudança, assim, geral. Na igreja... Não acredito que o que está acontecendo essas várias interferências, por exemplo, é um mundo diferente hoje, Sim. de rede social. Eu ia te perguntar justamente isso, se esse avanço tecnológico exatamente, a tecnologia, as pessoas hoje não dão conta mais de ficar num espaço sentado ali um dia inteiro, como a gente ficava. Eu lembro, tem pessoas aqui que vinham da zona rural, com criança depois de... grávida, depois 5, 6 meses de que a criança está no colo, vinha com essa criança, ficava, a gente tinha um lugar que colocava... Tá, hoje você não consegue mais isso, né? Então é uma mudança muito grande na estrutura, vamos dizer assim, de igreja, de comunidades. Mas o pessoal está aí, né? Agora tem a dificuldade também, a juventude está um pouco mais... Você não consegue hoje... envolver muito a juventude, até nas próprias igrejas, não é só a igreja católica. Eu converso com vários
a ser pastores, membros de outras igrejas, da cristã, que eu tenho trabalhando em casa, até membro da Cristã do Brasil, e outras igrejas está meio complicado nesse sentido, né? A gente tenta de todos os lados, mas está um pouco difícil. Esse avanço, essa mudança, né? Vamos tratar de mudança porque tem vários fatores que atribuem a mudança. Elas afastaram muitas pessoas da igreja. Elas afastaram as pessoas de Deus? O senhor tem esse sentimento? Olha, acho que muita gente hoje distanciou um pouco. Agora, não é que as pessoas, não é que as pessoas estão sendo menos religiosas, né? Então, hoje, um número que cresce muito na sociedade, dentro da sociedade, é pessoas que elas são religiosas, mas não têm ligação nenhuma com nenhuma estrutura, com nenhuma instituição. Não tem uma denominação. Exatamente. Não é que as pessoas, uma boa parte, muitas não acreditam, não tem Deus, né? Mas elas acreditam, têm uma fé, porém fora da instituição. Seriam mais espiritualizadas do que religiosas. Exatamente. Não é aquela fé, vamos dizer assim, comunitária, não tem. A fé pessoal, as pessoas, muita gente tem. Mas aquela fé de igreja, de celebrações ou de cultos nas igrejas, nas outras igrejas evangélicas. Eu concordo plenamente com o que o padre falou. Agora, essa fé pessoal, ela é um pouco egoísta, né? Porque essa ideia de eu tenho para mim e não comungo para com os demais, enfim, essa questão comunitária, como o senhor colocou a palavra acertada aí. Exatamente. É aquela questão. Um dia eu estava lendo um livro, se não me engano, Taborda, esqueci o nome do autor, e ele dizia assim, ele fazia uma pergunta, como que as pessoas manipularam a pessoa de Jesus Cristo no início? E como que manipula hoje, né? Então, hoje as pessoas levam para onde quer, né? Então, quem tem essa fé pessoal, que não tem compromisso com religião, com nada, ele tenta justificar o porquê, e ele vai buscar lá essa fé que justifica o estilo de vida que ele escolhe. A sociedade hoje é muito capitalista, ela é muito individualista, entra aí no egoísmo, né? No imanetismo, onde as pessoas têm aquela fé muito própria para si, né? Um Deus seu, é um Deus pessoal, que não tem compromisso com sociedade, não tem compromisso com nada, né? Então isso é muito comum hoje. Agora, uma coisa interessante, você colocou em relação à sociedade, o jovem colocou outra coisa no lugar, as pessoas hoje, os jovens, colocou outra coisa no lugar, o pior que não. Esse é um sentimento assim que eu tenho, eu acho assim um pouco trágico, não é? Sim. Não tem outra coisa no lugar. Então você sente o jovem no vazio. Nós acompanhamos assim adolescentes, jovens, com muitas crises, questão do suicídio, muitas coisas que está precisando de ser trabalhada. A própria sociedade precisa cuidar um pouco mais dessa juventude. A igreja não encontrou. Tinha uma juventude assim, muito coesa, tinha uma juventude muito forte dentro das instituições religiosas, não falo só de igreja católica, mas de outras igrejas cristãs também, e nós acabamos perdendo isso, nós perdemos o controle. Sim. Entendeu? A gente, na verdade, não estamos sabendo lidar com a situação. O senhor fala da igreja e a gente tem como base da construção social a família, a igreja como um dos pilares importantíssimos, mas eu volto para essa questão da família. Essa ausência hoje da participação dos jovens nas igrejas, de um norte, de um entendimento, de uma sensação de necessidade do preenchimento dessa ação para com os atos da igreja, e a gente fala igreja aqui de modo mais amplo, né? Exato. E o senhor não entende, acha que a família ela está pecando, não é o primeiro que está falhando com essa transmissão de costumes, de cultura, de conhecimento? A família meio que deixou no automático, transfere a parte educacional para a escola
que já é um erro. A escola faz uma educação, né, conceitual do conteúdo programático ali, mas a educação doméstica continua sendo a família. E a educação religiosa, ela transfere à igreja. Ela não conduz mais o jovem até e ensina a estar ali. Ela meio que diz, olha, é bom você ir, ou então vai lá, ou então nem isso disso. Eu não acho que a família está falhando nesse sentido? Olha, Gil, é o seguinte, a família tradicional, que é insustentável, isso era a família tradicional. Sabe que aquela família tradicional, ela está assim, ela não vai acabar nunca, não vai acabar a família tradicional, né? Mas hoje nós não podemos falar nem de um modelo de família, né? Essa família tradicional. Nós podemos falar de famílias, modelos de famílias. E aquela família que ainda tem um resquício dela, que ainda tem, não sei, você, tá traços assim, que ainda veio dessa família e segura muita coisa, mas a turma nova que está saindo aí, os filhos estão vindo exatamente desses pais um pouco já desestruturados. Eles já perderam um pouco o vínculo, eles já não são mais dessa família. Então, eles são pessoas já desestruturadas, que não dão conta, né, às vezes, nem de si próprio, mas eles têm filhos. E é essa questão que você coloca aí. Os filhos deles, que não têm base nenhuma em casa, eles não recebem, é por isso que a escola está sofrendo, porque a escola está tendo que fazer o papel que a família desempenhava em casa e está passando a responsabilidade para a escola. E a escola está entrando em colapso, porque ela não dá conta. Ela não dá conta. Realmente, a gente percebe a quantidade de problemas que chegam. Exato. O senhor falou da questão escolar e é um fato público e notório. A quantidade de problemas reiterados que vem justamente por essa falta de educação básica, doméstica. Mas quando o senhor fala de família tradicional, e rapidamente o senhor disse famílias tradicionais, né? Porque hoje a gente tem uma multiplicidade disso. A política recentemente tentou estragar um pouco esse conceito, trouxe de uma maneira, de um formato quadrado, que acaba talvez afastando as pessoas que são também de fato família tradicional e que pese mudar um pouco o formato, mas que respeitam costumes, que respeitam a Deus, que seguem os princípios. Porque é muito fácil, padre, se eu estiver errado, quem pode corrigir é o senhor por muito conhecimento maior. As pessoas às vezes trazem carregadas uma palavra dita num sentido, mas ações completamente opostas. E aí querem passar para uma sociedade um formato de família tradicional. Marido, mulher, filhos, igrejas aos domingos, tal tipo de comportamento, isso eu não faço, isso eu faço. Mas não respeita o irmão, não ajuda o próximo, não faz o que deve fazer em caridade para a comunidade. Quando tem a oportunidade de fazer algo, vai ali levar intriga. Ou seja, esse formato de família tradicional, como a gente usou a palavra aqui, é difícil delimitar, não é? Como é que a gente define uma família tradicional? Olha, quando a gente estava falando de família tradicional, a gente tocar naquele modelo tradicional, estamos agora até celebrando o Natal, né? Sim. Natal. Então, quando se fala de família tradicional, por exemplo, você fala do ponto de vista cristão, você tem um modelo, né? Que muitas pessoas falam, não pode trazer isso hoje não, porque está tudo diferente. Mas você fala ali, é aquela família tipo Maria, José, Jesus, né? Então, a família que encaixa dentro desse esquema. Sim. E educa os seus filhos ali, tem essa base religiosa e tal. Mas não é mais um único modelo, porque você tem uma família hoje que tem lá ou o pai só, ou a mãe só, ou os avós. É uma grande parte hoje. Nós temos um número muito grande de avós hoje que é quem cuida dos netos e trata como filhos. Que são aqueles tradicionais que só restaram e pegam o fruto daquele que já estava desorientado e está cuidando. Verdade. Né? Mas a gente não pode, eu sou a favor, eu não deixo nunca e acho que deve deixar de falar da família tradicional, porque ela é a raiz. De qualquer forma, ela é a raiz, né? Agora, depois vai surgindo os outros tipos de família.
Você tem hoje, agora fala da questão da LGBT, não sei o quê, um monte de coisa, aí você tem pessoas hoje, um casal homoafetivo que tem lá seus filhos. Nós não podemos dizer que não é uma família, então até um estilo de família, é um tipo de família. Não é e tradicional. Assim, não, é a família tradicional. Nós não podemos saber, mas é família, o pai que está lá só cuidando dos filhos, é um tipo Também de família. Também não é tradicional, mas é um tipo de família. É um tipo de família. Sim. Então, tem vários modelos de família hoje. Mas eu acredito que a gente não pode abandonar essa raiz. Até do ponto de vista religioso, né? Se for olhar na criação, Deus criou homem, mulher. Tem outras coisas que nasceram ao longo da história, mas a gente não pode deixar de falar dessa família que é a raiz. Que eu acredito que... Você sabe que a sociedade é assim, um ciclo, ela vai e volta, né? Agora nós estamos nesse ritmo, muita coisa nova, daqui a pouco ela pode recuar. O mundo é dessa forma, né? A igreja hoje ela absorve essas famílias que não são tradicionais para o âmbito religioso, rotineiro, talvez algumas atividades fiquem meio complicadas de ser cumpridas, mas... exato, mas ela tenta oferecer um espaço para todas essas famílias. Agora tem situações que não tem como, né? Você realizar, porque a igreja tem estrutura, tem essa parte também, você não liga dessa parte moral, né? Existe, né? Então, mas ela está aberta assim para acolher a todos. O nosso Papa Francisco é muito aberto nesse sentido, né? Ele acolhe, a recomendação dele para a igreja é que acolha todas as pessoas, que não exclua ninguém. Né? O Papa Francisco ele veio, apesar de não ser jovem de idade, ele veio com uma mentalidade bem contemporânea, né? Bem atual, com as atuais pressões sociais, com as mudanças, com a movimentação. E é importante nessa conversa, o senhor como padre, a gente posicionar sobre essa questão do que é tradicional. Isso não significa do que é certo ou errado. Não, nós não estamos entrando nem nesse... Não é esse o mérito, não é discussão de mérito, de juízo de valor, né? É uma discussão de fato, o que é tradicional fica claro o que é tradicional e o que não é, também fica claro que não é. Mas quando a igreja ela não absorve, e aí o senhor disse que a igreja está fazendo esse papel também de abrir as portas, de deixar, ela pode também ir para uma contramão, de deixar as pessoas ao léu. Isso fez, no meu entendimento, que muitas outras denominações crescessem, porque antes, eu não me refiro agora, nós estamos em 2022, acabando 2022, né? Um ano de recuperação, digamos assim, mas antes nós tínhamos uma igreja mais fechada e outras denominações criaram corpo também por criar essa metodologia diferente, por atrair os jovens com... Hoje a Igreja Católica tem muito, né? Que sempre teve, mudou o formato. A questão das músicas, dos cantos, do tipo ali da celebração. Isso foi feito um ajuste. Não? Então a religião ela também vai se adequando com essas mudanças, né? Exato. A religião ela não pode andar desligada da própria sociedade, Sim. Daquilo que aparece, que a sociedade traz, né? A religião não pode desligar disso. Até uns anos atrás, tinha muitas coisas que era tabu na sociedade. Era um tabu danado. Então, a igreja, ela convivia tranquilo, assim, até nessa parte mais conservadora e tudo, porque já era tabu. Sim. A sociedade toda admitia aquilo como algo que não era assunto que estava na ordem do dia, via com muita reserva. Só tem que esses tabus, eles caíram todos. Hoje não existe mais tabu. Você vê a área da sexualidade, aquilo que a igreja falava em relação à família, a métodos anticoncepcionais, essas coisas todas. O discurso da igreja de 20, 30 anos atrás, ele não pode aplicar hoje mais. Não tem como aplicar, não é? E é uma alteração sensata, né? Porque as coisas vão Pois aí as coisas vão mudando, você vai ter que ir adequando, não tem jeito, é o ritmo da sociedade. Agora, o que você tem que fazer, do ponto de vista do Evangelho, daquilo que o próprio Cristo traz, que ele propõe,
A igreja vê o que que encaixa melhor naquilo que o mestre falou há 2000 anos atrás, que não é uma coisa do passado, mas é uma coisa atual, não é? Então, nós não podemos fugir muito à regra, porque as religiões cristãs, elas estão sobre a orientação do próprio Cristo. Uhum. Então, nós não podemos desprezar isso de forma nenhuma. O Evangelho ele tem que ser olhado, interpretado, ajustado, né, com a própria sociedade, com o próprio caminhar do mundo atual, da sociedade. Então, ele é sempre atual. E alguns princípios básicos nós sabemos que não muda mesmo, né? Quando você fala de justiça, quando você fala de amor, você fala de fraternidade, de solidariedade, de respeito, de amor ao próximo, essas coisas nunca, elas isso aí nunca o tempo mudam, pode passar, né? que ele o tempo não vai passa, ter. E o Evangelho basicamente traz isso, né? Sim. Então é você trazer essas questões, ver o que o mundo está propondo, como que as pessoas estão vivendo hoje. E o que a igreja pode falar fundamentada naquilo que Cristo falou há 2000 anos atrás. Né? A maioria das polêmicas, elas são fora da curva dentro do próprio Evangelho. São pontos externos da sociedade e que querem trazer a opinião ou a interpretação da igreja. Porque, como o senhor disse, o que está no Evangelho não tem essencialmente uma alteração, não é isso? É a deturpação, não é? Eu não queria nem entrar nessa questão, nós não vamos entrar, mas o que aconteceu nas eleições esse ano, por exemplo, Sim. é algo assim absurdo do ponto de vista do que as próprias religiões, a própria religião cristã, as igrejas usou da religião, a manipulação. Então isso aí é algo assim que às vezes deixa a gente assim, em algumas situações até indignado, em outras e fica triste, né? Porque foi manipulado demais. É o seguinte, quem defende, é quando fala as ideologias, né? Por exemplo, você defende arma, aí você pega e quer justificar aquilo que você defende, é manipulação isso do Evangelho, porque não existe isso, né? Você defende um modelo de família, aí você quer justificar isso a partir, forçar o Evangelho, manipular até o próprio Cristo. O que as pessoas fazem normalmente é isso, aí não funciona. Não funciona não. A resposta chegou. Depois vem a coisa totalmente contrária e você fala. Aí você fala, e Deus estava fazendo o quê? Deus errou? Deus não nos atendeu, não nos ouviu? Então, mas não é nada, Deus não é culpado, somos nós que trabalhamos muito em cima de ideologias. E o Evangelho não é ideologia, né? Existem pessoas que são experts na manipulação, né? Exatamente. Usam a interpretação ao seu interesse, transformam aquilo ali, divulgam em massa e começam a fomentar aquilo ali como se fosse verdade absoluta. Exatamente. E as pessoas compram essa ideia e saem multiplicando. Isso acontece para muitos parâmetros. A política é mais uma dessas instrumentos, é mais um desses lugares que isso é utilizado como instrumento, né? E o nosso povo, se for lá, o Brasil, na verdade, o brasileiro é conservador. Sim. O Brasil é um país extremamente conservador. Quem pensa que o Brasil é um país assim aberto, livre, o povo é avançado, socialmente falando, não, o Brasil é conservador. É um país conservador. Por isso, eu acho que uma das saídas é trabalhar a educação. Uma das saídas é trabalhar a educação. Se não for investido pesado na educação, nós não vamos mudar muita coisa, não. A gente entra naquele ciclo do interesse político de que nós, como população, não tenhamos tanta educação para que não compreenda essas manipulações e aí fica naquele ciclo de não evoluir enquanto cidadão, enquanto ser humano, mas sem dúvida a educação é sempre um fator. E o pecado da religião, o pecado da religião é exatamente entrar nesse conservadorismo, entendeu? A religião às vezes se sente mais confortável aí. Ela se sente mais confortável, porque ela não questiona muito, ela não é interpelada, ela não está na contramão, né, Davi? Porque se for olhar a pessoa de Jesus andou na contramão da história. O que foi a pessoa que não deu conta, ele viveu 3 anos
quando ele iniciou a sua vida pública, foram 3 anos somente. Então ele simplesmente ele recusou, ele não se alinhou a nenhum grupo, nem político nem religioso do seu tempo. Isso que é algo que deveria ser trabalhado, as religiões deveriam trabalhar isso, né? Jesus não alinhou a nenhum desses grupos. E olha que na época de Jesus, se você for olhar, só citando alguns grupos aqui fortes, que tentaram manipulá-lo. Lá tinha fariseus, lá tinha saduceus, essênio, né? Sacerdotes, sumos sacerdotes, essa turma toda. Então essa turma era a turma, do ponto de vista religioso, pesado. Um dos processos que levou Jesus à morte foi exatamente o processo religioso. E depois, na sua época, você tinha o Império Romano que estava ali controlando tudo, né? Controlava o templo, deixava a religião livre, oferecia sacrifício, mas ele ia lá depois e fazia a coleta, né? Colhia todo a recurso, dinheiro que entrava, ele pegava simplesmente para manter a dominação, né? E Jesus chegou simplesmente, não alinhou a nenhum desses grupos. Ele ficou exatamente autônomo e livre, né? Foi um homem inteiramente livre. As pessoas hoje falam muito de liberdade. Hoje falam, não deixa livre, liberdade para cometer crime, para fazer isso, não é liberdade. Não é? Isso aí não. Então, Jesus era um homem livre, mas não era essa liberdade de fazer o que quer, fazer o que prejudica os outros, não era isso. A liberdade dele não alinha a ninguém, mas é de fazer aquilo que favorecia a vida, favorecia o bem das pessoas, né? É uma liberdade então, com um propósito, né? Exatamente. Então, eu acho que a religião, ela deveria... Estou falando de religião aqui, não estou nem citando, né, católica. Não, né? de modo amplo. Mas a religião cristã, de forma geral, que eu não gostaria de entrar nem tocar em outras religiões não cristãs, mas a gente fala daquela que a gente vive, né? Porque quem tem mais autoridade para falar, mais liberdade. Você está falando da religião? Não estou aqui falando mal da religião. Eu só estou dizendo aquilo que eu vejo, que eu enxergo que a religião deveria defender. Fundamentado naquele que é a razão de ser dela, que é Jesus Cristo. É um posicionamento com fundamentação, não tem problema nenhum e não é crítica a ninguém. Nós estamos hoje gravando, hoje são 21 de dezembro, bem próximo aí do nosso Natal. A maioria das casas enfeitadas, a nossa cidade infelizmente não, né, como em muitos anos, uma das poucas da região que não criam esse hábito, mas eu pelo menos já desisti de esperar uma brumada enfeitada no Natal. Pessoal enfeita a árvore de Natal, Papai Noel, presentes, ceia, lembranças, temos tudo, mas muitas vezes o que nós não temos é o próprio aniversariante, né, para estar presente. Infelizmente, né? Isso vem seguindo quase que uma regra, né, padre? Óbvio, respeito e muitas pessoas compreendem o verdadeiro propósito do Natal, mas a maioria, posso dizer assim, não vem nesse sentido, vem numa contramão. Olha, você sabe que as festas cristãs, as grandes festas, elas foram quase todas, vamos dizer assim, eu não sei se a expressão é certa, capitalizada, né? Sim. Comercializado. Isso comercializou. O Natal hoje é uma festa tremendamente capitalista, né? Uhum. Então você faz tudo ligado ao capital e ao consumo, né? Então essa é a ideologia que já colocou na cabeça das pessoas, né? Então você é convidado a fazer confraternizações, né? Você fazer reuniões de famílias, banquetes, mas o que você tem que fazer nas confraternizações? Você tem que trocar presente, amigo secreto, tudo isso porque você tem que consumir. Porque o espírito da sociedade hoje, do mundo, é do consumo, né? Então você transformou essa e aí você encontra alguns símbolos para usar nesse tempo por exemplo, Natal, nós temos o de Páscoa, né? Natal é panetone, essas coisas. Então, você tem que criar isso que consome o comércio. Eu não tinha nada contra se fosse acontecer essas coisas, mas se as pessoas seguissem os critérios, os princípios daquele que é a razão de ser do Natal. Sim. É aquilo que eu estava falando do próprio Cristo.
Eu vou celebrar nas comunidades, às vezes eu trago essas reflexões. Agora nós estamos naquela fase assim, de preparação imediata para o Natal, né? Onde você traz aqueles grandes personagens, Zacarias, Isabel, Maria, José. Então, se você for estudar essas pessoas, de onde eles vieram, né? De onde é Maria, Nazaré, onde era Nazaré? Nazaré é um lugar esquecido. Na nossa cidade aqui nós temos lugar que é totalmente discriminado, né? Marginalizado, que as pessoas falam de tal lugar. Foi aquele que falaram de Jesus, né? Quando falou que era de Nazaré, Natanael até que de Nazaré vem alguma coisa que presta, e ele falou para o próprio Cristo. Então, Deus escolhe o lugar simples, pobre, o povo pobre, que Maria era de família pobre, né? Zacarias e Isabel também pessoas muito simples, pobres, mas Isabel era desacreditada, né? Era estéril, não podia ter filho, era considerada como uma pessoa castigada por Deus, né? Então tudo isso, e depois ela tem o filho, João Batista. Então são reflexões. Se a gente fosse trazer direitinho, e a própria sociedade que celebra o Natal, as pessoas que fazem ceia de Natal, se pelo menos tivesse noção daquilo que está celebrando, né? Não tem problema a gente fazer ceia, comer e tal, com a família, beber, mas se pelo menos você tenha consciência daquilo que você está celebrando. Hoje, o senhor, não sei se o senhor concorda, mas as pessoas veem, inclusive muito na rede social, criticando o que a gente chama do espírito natalino, né? Alegando como se isso fosse uma falsidade. Porque no Natal todo mundo se abraça, todo mundo se completa e no dia seguinte está todo mundo brigando, discutindo. E aí algumas pessoas estão fazendo críticas nesse sentido, questionando, querendo tirar essa validade. Esse período, talvez de fato não seja um período de reconciliação, um período de explanar mais amor, de estar mais aberto a receber as pessoas, principalmente aquelas às vezes que são próximas, que são famílias e que estão afastadas. Também não faz parte disso, esse momento? Eu acredito que faz. Eu acho que a gente tem que aproveitar todos os momentos, nem que for de um dia, uma semana. Uma trégua. Por exemplo, uma trégua naquilo que a gente vê no ritmo, no voltar para si, só ligar com o comércio, com dinheiro e tal. Tem muita gente que está nessa preocupação, mas quando chega no Natal dá uma pisada no freio. Por exemplo, a pessoa não lembra de ninguém o ano quase inteiro, mas quando chega no Natal ele faz ali não sei quantas cestas básicas, ele ajuda uma família ou outra. Você não pode tirar isso também, não. Eu faço crítica, às vezes eu falo nas minhas pregações, naquelas pessoas que vão celebrar, que tiram o menino do meio, que é só mesmo festa pela festa. Mas eu sinto aqui na paróquia, nas pessoas conversando, até no meio comercial, tudo, são pessoas extremamente caridosas, pessoas que fraternas. Então, eu acredito que nós podemos fazer as nossas críticas. Agora, dizer que é tudo falsidade, tudo, eu também não vou por esse lado, não. Eu acho que a gente tem que valorizar esses momentos de fraternidade, sim, de comunhão entre as pessoas, de preocupação com o próximo. Nem que for ali por uma semana, mas se você aproveita, se a pessoa é sensível por esse momento, você é capaz de conquistar e de conduzir essa pessoa para esse lado da fraternidade em outro momento do ano. Novos momentos. Em outro momento do ano. Sim. Você pode até falar, no Natal, esse espírito de fraternidade. Eu falo nas minhas pregações, que a gente possa estender esse espírito de fraternidade, de comunhão para o ano inteiro e tal. Você sabe que às vezes não vai, que depois você envolve com outras coisas. Tem muita gente que envolve com seu trabalho, seu comércio, sua vida e não para tanto para fazer o que nós estamos fazendo agora. Mas eu acho que a gente tem que valorizar. Sim. Eu faço as minhas críticas, mas ajudando as pessoas a refletir que esses são valores que pertencem ao cristianismo e que a gente tem que sustentar não só no momento, mas tem que sustentar o tempo todo, enquanto cristão, né? O senhor falou da cidade de Guanabi, o senhor é nascido em Guanabi, exato, uma das cidades que tem aí uma estrutura nesse final de ano montada ali na Praça do Feijão. Não sei como é que vai ser esse ano. O pessoal está postando aí na rede social. Conversei com alguns amigos. Estudei lá, então conheço, morei 5 anos lá, gosto demais da cidade.
E o pessoal monta ali na praça um presépio muito bonito. É uma estrutura muito legal, bacana. Eu acho importante que tenha. Quando eu falei de Brumado não ter, eu acho que é uma pena realmente por vários sentidos, porque o Natal é um momento diferente. Quando a gente traz a iluminação do Natal, a gente traz a ideia do Menino Jesus, a gente volta. A ideia não, a gente lembra, né, de coisas que precisam estar no dia a dia, mas que é um momento de lembrança. E aqui a gente não tem. Lá é muito bacana. Você falou Guanambi, aí eu me lembrei. Muito, muito bem estruturado e bem colocado. Aqui temos essa carência, né, cara? Tem. Infelizmente, a nossa cidade precisa ser um pouco mais cuidada, né? Nesse sentido, nós não nenhuma época do ano assim que tem essas visibilidades assim em vários lugares. Como o Natal é uma questão universal, não é? Chega em qualquer parte do mundo, você vê luzes, muita coisa. Guanambi, isso o pessoal, é a praça mais visitada nesse período. Caetité também fica bem bonito. Um brinco. Se você pega a Praça da Catedral em Caetité agora, tá um brinco. O pessoal está saindo de Guanambi para ir fotografar, tirar foto à noite em Caetité devido à beleza que está a praça. Isso é uma tradição do lugar, não de quem está ali à frente naquele momento. Vira uma raiz do lugar pela data, né? E aí o pessoal confunde um pouco. Eu acho que a nossa cidade aqui, Brumado, fala, nossa, eu estou aqui, eu gosto daqui, gosto do povo demais daqui de Brumado, um povo maravilhoso, mas está precisando de cuidar um pouco mais dessa cidade, né? Desse lado, nessas festas, Natal, até a própria estrutura da cidade. Nós não temos assim um lugar atraente na cidade para você ir ficar assim. Ou você chega uma pessoa na cidade, bora conhecer tal lugar ali em Brumado. Então, vira aquele passeio de barzinho. Vira um passeio de boteco e barzinho. Exato, vai no restaurante, vai no barzinho. Exato. Então eu acho que a administração aqui na nossa Brumado precisa cuidar um pouquinho, olhar um pouquinho mais esse lado, né? Eu acho que tem possibilidade, tem condição. Nós temos empresas aqui grandes aqui em Brumado que poderiam investir mais em Brumado. Mas aí falta as parcerias, né? Exatamente. Eu acho que se tivesse uma boa parceria, convidasse para vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e pedisse a essas empresas para dar a sua participação, não é? Eu acredito que melhoraria. Mas nós temos aí os administradores, gestores aí, né? Então fica aí por conta. Então, sei que em algum momento nós tenhamos esse olhar carinhoso pela nossa cidade em vários aspectos. A igreja ela tem um trabalho social que não é novo, é algo de sempre e que busca sempre fazer esses atendimentos, essa possibilidade de abraçar as famílias carentes, pessoas que precisam, comunidades que têm essa necessidade de ser atendidas. E o padre, imagino eu, que aqui já nesses longos anos aqui na nossa cidade, na primeira e segunda passagem, já soma mais de 10 anos, né? Tem também muito serviço prestado aqui nesse sentido, né? A gente tem feito um trabalho aí, né? Assim, de assistência, até nas próprias comunidades também, de formação nas comunidades. A gente tem feito um trabalho. Esse período muito difícil da pandemia, muitas famílias carentes. A gente até que criou um grupo aí chamado Ajudaê. Depois o grupo foi os Bons Samaritanos também, uma junção de várias pessoas para estar fazendo esse trabalho social, né? Esse acompanhamento a várias famílias mesmo assim, carentes de tudo, porque muita gente perdeu o trabalho, Bolsa Família, aquelas coisas também que muitos perderam, né? Cortou e não voltou. Então a gente tem uma preocupação grande nesse sentido. Ultimamente nós estamos assim um trabalho bem que começou, já tem menos de um mês aí. A Associação São Sebastião trabalhava muito com os transeuntes, acolhia os transeuntes e lá ficava por uns 3 dias. Seu Olímpio, né, que administrava. E agora, depois da pandemia, não passou a pandemia ainda que está aí, né? Mas nós reabrimos essa casa com outro objetivo, aquele pessoal ali da clínica lá dos rins, da hemodiálise, né? O pessoal ficava por ali, vem da região toda, Macaúba, muitos municípios que
O pessoal chega aqui e atende. Então nós abrimos essa casa lá, estamos acompanhando esse pessoal, que a maioria são pessoas muito simples, né? Muito pobres. E já vem com um motivo de dificuldade, né? Já vinha, às vezes ficava por ali nas calçadas, dificuldade às vezes, em alguns casos, até de uma refeição. Então a gente está trabalhando essas questões. E nas nossas comunidades, muitos trabalhos são feitos. As comunidades, é muito bom, as comunidades rurais, eles estão muito empenhados nesse sentido, né? A fraternidade, a partilha lá entre eles, socorre as famílias. Mas você sabe que a zona rural hoje está melhor do que a cidade. Muitos eles aspectos. Recolhem muitos alimentos, agora mesmo no Natal, eles mandam tudo aqui para a cidade, para a gente aí. Fazer trabalho de redistribuir para as famílias. Então a gente tem essa preocupação. Agora nós sabemos que tinha que ser um trabalho assim, bem social, para não ficar só no assistencialismo, né? Mas ajudar as pessoas que fosse temporário e as pessoas pudessem despertar. Mas a gente está com uma sociedade tão desorganizada que está difícil de você sair ali do assistencialismo, porque você vai orientar até para arrumar trabalho para uma pessoa. Tá criaram uma forma, criaram um senso comum, em alguns casos, de que essas pessoas gostam de viver do assistencialismo. De fato, tem algumas pessoas que parecem gostar. Eu imagino que não é o caso de quem passa a necessidade de receber uma cesta básica em casa para se alimentar. Tem algumas pessoas que, por plano de governo, às vezes não querem trabalhar numa carteira assinada, não querem estar ali na condição de CLT, porque vão perder aquele benefício, então preferem fazer o bico, como a gente chama, né? O serviço autônomo, vai ali 2 vezes na semana, soma com o que tem, porque no final das contas daria no mesmo. E aí há uma crítica social nesse sentido. É uma questão educacional. As pessoas precisam compreender que nada melhor do que ela conseguir fazer por si só, né? Que existe situações assim, existe. Por exemplo, na secretaria chega muita gente pedindo um trabalho para mim. Né? Ele, às vezes, tem a cesta básica, mas eu sei, a cesta aqui vai ser muito útil, eu estou precisando, mas eu gostaria de trabalhar, eu gostaria de adquirir. Isso aí é bom demais. Agora, é bom as pessoas querem trabalhar, porque falar que todo mundo é vagabundo, não quer trabalhar, é uma maneira de você não contribuir com nada, não ajudar em nada, não participar, não é? Mas eu me lembro aqui 6 anos, 7 anos atrás, a coisa mais difícil, 7, 8 anos atrás, a coisa mais difícil é a pessoa chegar na secretaria pedindo alimento. Na secretaria da paróquia, eu falo na secretaria da paróquia, que a gente atende ali, ou pedindo cesta básica. Existia, a gente tinha, mas você tinha as famílias, você acompanhava assim, catada, né? Agora hoje você está com 80% das famílias necessitando. Talvez quem esteja ouvindo agora e assistindo a gente não tenha noção de que de fato existe, mas tem muitas pessoas que não têm um mínimo dentro de casa. Tem não. Olha, o empobrecimento da sociedade brasileira de 6, vamos dizer assim, de 5 anos para cá, foi uma coisa assim. E foi uma velocidade muito grande. Eu falo porque eu acompanho essas pessoas, assim, as comunidades. Eu vou nas comunidades, tanto rurais como aqui na cidade, as pessoas que chegam atrás da gente, assim, né? Então foi de uma velocidade assim muito grande. Aquilo que há alguns anos que a gente ficou assim 10 anos, 12 anos, deu um alívio, 4 anos, 5 anos desmoronou tudo. E é um trabalho de reconstrução difícil, difícil, desmoronou tudo, né? O que aconteceu, né? Pode falar que aí que entraria na questão política, eu não gostaria nem de entrar, né? Mas tem uma parte da sociedade, pessoal, até muita gente da igreja não consegue fazer essa leitura. Não é o pessoal, é a própria sociedade, muita gente, o pessoal não consegue fazer leitura. As pessoas, eles têm um processo, por isso que eu falo com você a questão da educação, não é? Então, por que é interessante para muitos políticos, pessoal que é interessante você sangrar, você deixar a pessoa até ir na pior mesmo, né? Aquela pessoa assim que você chegar com 1 quilo de alimento, você se transforma em um Deus para ela, né? Então, boa parte dos nossos políticos, infelizmente, eles têm essa ideologia, é melhor para eles manter o poder, né?
Eles mantendo o poder dessa Querem se forma. aproveitar da fraqueza. Então, você deixa as pessoas aí cair na pobreza e lá embaixo, na pior mesmo. E fala também para uma classe empresarial. Sim. É uma classe empresarial, para eles isso é interessante. Isso é interessante. Por quê? Porque ele tem mão de obra barata. Quando você tem uma sociedade onde 80% das pessoas está sofrendo, sem trabalhar, então para você lucrar em cima dessas pessoas é a sopa no mel, é bom demais. Então você tem uma mão de obra barata, você tem ali um salário é 1.200 e poucos reais, você encontra pessoas que vai por 800 reais. Se tem um ganhando 800, se tem um ganhando 800, você tem 50 na fila que se o cara pagar 700. Então esse pessoal viaja, para eles isso aí para um setor empresarial, tudo. Isso aí é beleza. Então eles lucram em cima da miséria e do sofrimento dos outros. E para proteger ainda esses que são os pares deles, dos políticos, eles ainda trazem algumas reformas do judiciário, de legislações, para favorecer ainda esse caminho. Exatamente. Mudam a CLT, mudam algumas situações para favorecer esse tipo de situação. É um ciclo difícil de você presenciar e algumas pessoas, como o padre disse, mesmo fazendo parte da igreja, mesmo sendo estudadas, às vezes não compreendem. Essa reflexão na igreja, você falar, tocar em algumas situações de vez em quando, nossa mãe, algumas pessoas ficam piradas. Fica. A gente ali da linha de frente da igreja tem muitas pessoas que não... Mas porque compõem o empresariado ou porque não conseguem ter a compreensão? Nós temos uma classe média, que tem, ela tem uma ideia de rico, né? De rico. Então, eu não, se você falar assim, interpretar a classe média, eu acho que precisa de um estudo. Sim. Precisa de um estudo seríssimo, né? E nós temos uma boa parte, nós temos muita gente assim na igreja, né? Uma classe média, às vezes nós temos que ela tem essa visão empresarial, classe média essa visão na conta assim, bancária, exato. mas na cabeça é burguês. Mas se você toca qualquer coisa de justiça social, essas coisas, então, o pessoal estranha. Esse tempo aí da política, você não podia falar de pobreza, você não pode falar de justiça, você não pode falar, aí você já está tomando partido. Tinha umas pessoas que bastava você falar de justiça, aí você está falando contra o fulano. Eu falei, poxa, mas eu estou falando do evangelho. Eu não posso falar do evangelho. Refletir, eu não tenho direito de falar do evangelho, eu não tenho direito de falar de Jesus Cristo, eu não tenho direito de falar o que aquele homem fez, falar de amor, falar de justiça, falar de partilha, falar de amor ao próximo. Poxa, eu não posso falar disso, não. Então, para falar de quê? Então é complicado, e entra tudo nessas questões. Mexe com a paixão de muita gente, né? Aí fica assim muito. Eu imagino que nesse período político tenha sido difícil. Foi um período difícil, muito difícil. Por essa polarização em especial, que veio se agravando. Eu espero que nós tenhamos, como sempre, a eleição e o processo democrático como ele é, mas que modifique um pouquinho essa essência do debate. O debate ficou muito este contra aquele. Não tinha ideia, não tinha proposta, não tinha apresentação. Era um discurso de ódio de um lado e um discurso de ódio do outro. As pessoas abandonaram a ideia política como essência do debate, né? Eu acho que o debate ele tem que vir à tona, por isso que tem que voltar a investir nessas faculdades, universidade, investir na universidade e na educação, trabalhar. Eu não sei, eu não entendo até hoje por que as pessoas, por que não tem uma matéria num estudo que trabalha a questão política. Eu não estou falando de política partidária, não. Sim, Constituição, cidadania. Estou falando política, aquela que iniciou lá com os gregos, lá na Poli, né? Onde as pessoas iam para a praça discutir os problemas da cidade. E lá eles levavam as questões do bem comum. Sim. O que vai ser comum aqui para nós, para a nossa cidade? E aí os filósofos, a turma, desde lá de Platão, de Aristóteles, aquela turma toda lá que sentava, debatia. Então, falando de política nesse aspecto. Qual era o nome da disciplina que tinha na época escolar, curricular? Era, meu pai fala toda vez, ele diz, é OSM, OMS, Organização OCM, Organização Moral... moral e cívica. Era moral e cívica, né? Era alguma coisa. Adaptar.
alguma coisa nesse sentido. Mas a questão da moral e cívica era muito da época do regime militar, né? Então, mas você consegue adequar ela com a Constituição, Sim, você consegue adequar ela com situações cotidianas de cidadania, de democracia, que fazem parte. Hoje, o que eu percebo é que a gente precisa ficar explicando o óbvio. Existem coisas que são muito óbvias e você precisa explicar o óbvio para a maioria das pessoas. Se assim é necessário que seja. Na instituição, graduação, faculdade, importante. Mas eu voltaria ainda um pouco aí para a questão da educação básica. Esse formato de modelo educacional que nós temos no país, ele é um modelo já se mostrou ultrapassado e vem sendo fracassado. Exatamente. Essa metodologia de estudo, de ritmo de conteúdo do jeito que é, sem você potencializar o interesse do jovem por alguma área específica, sem você trazer nortes de situações gerais atualizadas, você está ficando defasado. Você está vendo evasão escolar, desinteresse, é aluno que passa porque a escola empurra para poder constar ali naquela informação. E aí a gente vem para o cerne, que é a educação, a formação do cidadão, que não está existindo. Como é que resolve isso? Não é simples, né? Não. Depois é a questão, você coloca aí a questão teórica. E a educação, acho que ela tem que atingir os dois aspectos, o teórico e o prático, né? Então, trazer as situações práticas, que não tem como você ficar só discutindo teorias ou lendo conteúdo de livros só e pronto ali, fazendo suas provas, vamos dizer assim, como está o nome, quando você vai avaliações, sim, né? Dessas avaliações só fundamentado nesses conteúdos dos livros, que eu acho que tem que avançar um pouquinho e trazer para o debate as questões sociais, políticas, o dia a dia, a família. Então vamos debater essas situações. E isso começa já desde cedo, né? Não é algo que esperar lá para a faculdade, não. Para a universidade. Cedo. Começa de cedo na escola. Então, mas as pessoas têm medo de enfrentar essa situação. E quem não conduz aí é exatamente a estrutura política que nós temos, ideológica, que nós temos no nosso país, nisso, né? Capitalista, vamos dizer assim, eles não têm interesse nesse sentido. Para eles aí é um lado perigoso. Uhum. É um lado perigoso, porque você tem pessoas que vai te questionar, que vai te interpelar quando você está legislando, né? Essa lei aqui não dá porque ela nos prejudica e tal, encher as câmaras para questionar. Então, você ter essas pessoas conscientes não é uma boa, não. Mas se a gente tivesse pessoas conscientes, poderia se encher as câmeras, porque nós teríamos, pelo menos, representantes que seriam eleitos por pessoas conscientes. A gente traz, eu falo muito isso na programação da Rádio Alternativa, a gente tem um programa do Tema Livre aos sábados lá, e eu comento o seguinte, as pessoas que colocam esses políticos lá são pessoas que refletem o comportamento, o conhecimento, como é que colocaram aquele cidadão ali, as pessoas que se assemelham a ele. Nós temos muitas pessoas que entendem muito pouco sobre política. Nós temos muitas pessoas, quando uma pessoa fala uma bobagem, e essa bobagem gruda na sociedade, é porque aquilo ali tem mais facilidade de encontrar um público muito maior do que um projeto, uma proposta, uma ideia construtiva, reflexiva. Então, toda vez que elege-se os efeitos tiririca da vida, você tem ali uma gama de pessoas imensa que está sendo representada por aquilo ali. É o reflexo da sociedade, né? Exatamente. Então, esse processo educacional, ele é duro, ele é trabalhoso, ele é penoso. Essa, sim, deveria ser a arma que a população tinha que usar, né? A educação, o conhecimento, esse conhecimento de causa, mas eu concordo plenamente. Para o político é bem perigoso. Não, ele não... Para o mal político é bem perigoso. Existem muitos que tentam, que trabalham, mas é minoria. É minoria. É minoria. Nós temos, se você for olhar esse ano, a termo de congresso, pior do que o passado. O congresso que vai entrar esse ano, que vai começar a bater o pior. E olha que esse que está agora é uma lástima, né? Nós estávamos conversando sobre isso a nível local. A gente falou justamente sobre isso. Cria-se uma expectativa de mudança e diz assim, não, agora nós vamos mudar e vai fazer. Aí quando você olha um por um, você coloca assim, você espelha, vocês, caramba, conseguiram piorar. É impressionante, mas... É porque as pessoas, a preocupação é aquele negócio da polarização que você disse, por exemplo, esse ano,
as pessoas pensaram só, bom, nós temos que votar em fulano e cicrano. E eles esqueceram dos legisladores, né? Deputados, senadores. Então, não é o mesmo interesse. Se você perguntar, muita gente que votou aí esse ano. Lembro você quem votou votou. em quem? Deputado federal. E tem meses, Deputado eu não estadual, você votou em quem? As pessoas já não sabem mais. Eles já esqueceram. E aí dá no que deu, né? É um voto sem responsabilidade, é um voto sem pensamento do dia seguinte, mas que, como se diz no jargão político, é clichê essa frase, mas é verdade, tem consequência. Tem consequência. E a consequência perdura aí 4 anos imediato, e essa consequência desses 4 anos, a história que vem se sucedendo. Infelizmente, é algo que vai demorar um pouquinho ainda para ser alterado no cenário. Nós falamos da questão social, e para as pessoas que estão nos acompanhando, é importante a gente fazer esse tipo de ponderação, até para que estejam dispostas também a contribuir, né, padre? Para ajudar, para levar a contribuição. A contribuição é uma coisa ampla. Alguns podem contribuir de uma maneira, outros contribuem de outra, mas é importante a gente frisar sobre esse aspecto da atividade da igreja com relação a essa parte social, para que quem está nos acompanhando agora também saiba que tem como contribuir e é importante ajudar. Nós temos muitas pessoas, eu falo aqui em Brumado, é um pessoal muito aberto nesse sentido, um pessoal que doa bastante. Eu não tenho assim muito o que reclamar. Nós temos muitas pessoas assim que doa 10 cestas básicas no mês, cesta que você transforma em 2, né? Por exemplo, pessoas que ajudam a pagar a energia das pessoas, né? Famílias até que adotam a família. Então nós temos muitos exemplos aqui. Eu conheço assim pessoas que não gostam assim, não precisa falar nada não precisa dizer nada para ninguém não, mas a pessoa que está assim ajudando. Mas fica aberto, acho que é interessante todo despertar para isso, né? Sim. Porque o sofrimento das pessoas olha, nós temos muitas pessoas que só estão vivendo do que recebe de doação. Ele não tem mais nada, ele não tem como pagar uma energia, ele não tem como pagar uma água, ele não tem como pagar aluguel, ele está vivendo exclusivamente de doação. Eu converso com algumas pessoas, eu costumo conversar muito com essas pessoas. Eles chegam, às vezes eu chamo na sala assim, bora conversar um pouquinho aqui, aí você vê o drama, né, de cada pessoa, a hora que você vai conversar com eles. Olhando assim, aparentemente, o pessoal vê na rua, muitos veem e trata daquela questão, né? O pessoal não quer trabalhar, é vagabundo e tal. É claro que nós estamos tendo uma situação, a gente vai entrar em outro, essa questão de trabalho, né? Até para os nossos jovens, tem que fazer um trabalho muito grande, porque nós não está educado para trabalhar, não. Não sabe fazer nada. Estamos trabalhando, o pessoal não está educado a trabalhar. Não sabe E fazer. os pais, não. Pois é, então às vezes você precisa, roça hoje, mas na zona rural, eu vou muito na zona rural celebrar e tudo. Até as roças está difícil de tocar, está difícil, porque os pais, o pessoal, os jovens, você não acha a pessoa para trabalhar na roça mais. Ele chama de camarada, né? Você arrumar um camarada hoje para trabalhar um dia de enxada, ou de foice, ou roçar essas coisas. E os jovens? Quem diz que eles estão mais lá na zona rural com os pais? Não estão. Mas o que eles estão fazendo na cidade? Muito não fazendo nada. Se tivesse saído, essa migração tivesse acontecido para uma outra atividade, seria compreensível. Não sendo, é bem difícil. As pessoas dizem o seguinte: falta emprego, eu não tenho oportunidade, ninguém dá oportunidade a quem não tem experiência, e vem com aquele discurso que obviamente ele é válido, existe um embasamento para isso, as pessoas pedindo espaço. Mas quando você traz ali elas por elas, o detalhe da coisa, essas pessoas, em maioria, não sabem fazer nada. Eu acho que tem que voltar àquilo que estava motivando muito os cursos profissionalizantes e aquela questão do jovem aprendiz, né? Sim. Então, onde você vai com as empresas e dá uma motivação para as empresas ou diminui ali o imposto, né? Como já foi feito isso muito, né? Então estava tendo motivação várias empresas, ou até obrigava, toda empresa tem que acolher aí 2, 3 jovens aprendizes, né? Que você dá uma contribuição ali, o salário tem seus critérios, né? Sim. As regras. Então tem que fazer isso exatamente para motivar o trabalho. Existem legislações municipais que são colocadas nesse sentido,
que o município, quando a empresa licita, contrata, ganha um tipo de licitação, ela fica obrigada a contratar um determinado percentual que são pessoas da cidade, na condição de aprendiz. E esses critérios que o senhor falou, isso são projetos que são apresentados, incorporados e que fazem parte de uma tentativa de modificar, de melhorar as coisas. Eu costumo dizer a alguns, quando a gente está conversando, eu sou professor da Faculdade Pitágoras, faço palestras, escrevi agora recentemente um livro, chegou. Essa semana meu pai buscou lá em Conquista, não esperei chegar em Brumado não, chegou na transportadora, eu pedi para meu pai pegar em Conquista, em janeiro a gente vai estar lançando, é um livro de autoconhecimento, de reflexão, e eu faço muito essas palestras para jovens. E eu digo o seguinte, olha, a gente imagina aí, padre, tem 6 meses, você está parado, né? Eu estou parado, 6 meses, sem trabalhar. Se você, nesses 6 meses, tivesse colocado à disposição para fazer um trabalho voluntário durante 3, você teria a experiência que você diz que a empresa precisa. Exato. Você aprenderia, você estaria no ambiente, você estaria vivenciando situações e, muito provavelmente, surgiria uma oportunidade. Ninguém é convidado para alguma coisa se a pessoa não está sendo vista. Quem não é visto não é lembrado. Se você está ali no ambiente profissional, você está ali no dia a dia, fazendo bem feito o seu serviço, trabalhando, aparecendo, passa 3 meses, 90 dias, rapidinho. Ah, não estou recebendo nada. Saiu. Vai chegar alguém e vai dizer, cadê aquele menino que trabalhava aqui? Não, ele era voluntário, saiu. Pô, mas eu estou precisando de um lá na empresa. Você foi visto, você é lembrado, você já tem conhecimento, você tem experiência. O problema é, se você fala isso para um jovem, o jovem ele não gosta da possibilidade de ele ter que trabalhar 3 meses sem receber. Ele diz, mas eu vou trabalhar de graça. Não é de graça, você está adquirindo conhecimento, está adquirindo experiência, está tendo o que conversar numa entrevista de emprego. Né? Isso a gente tenta pelo menos orientar nesse sentido, mas o jovem não está querendo muito essa... Está um pouco complicado, né? O problema é que esse tipo de se absorver toda a mão de obra só no serviço de escritório, no serviço mais light, né? Não tem condição de absorver toda a mão de obra. Então, você tem que ter na mecânica, você tem que ter... Então, tem que conduzir, levar a gente para esses espaços, porque senão... Como é que vai fazer? E tem um outro ponto, que é o empreendedorismo. Exatamente. Que precisaria, ou pelo menos poderia ser matéria também em âmbito escolar. As pessoas entenderem que em dado momento não vai haver vaga para todo mundo. E aí? Você tem que criar a vaga. As pessoas hoje querem achar um emprego e é excelente se você o encontrar, mas em muitos outros casos você precisa criar a oportunidade. Você precisa fazer a oportunidade acontecer. Quem vai virar o empregador em breve, dependendo da situação, é você. Exatamente. Que vai estar ampliando as situações. Isso também era uma coisa que nós tínhamos um incentivo maior para o empreendedor. E aí a gente volta para uma discussão que toca na educação, que toca na política mais uma vez. Não tem como você fugir, não, né? A parte política, ela criou alguns mecanismos que, em dado momento, ela trava um pouco esse crescimento do empreendedor. Os cursos profissionalizantes aí nesses espaços, eles continuaram acontecendo. Sim. Só tem que as pessoas estão saindo de lá. Teve um certo tempo que as pessoas saíam e às vezes ingressavam no mundo do trabalho, né? Mas agora as pessoas estão saindo, você faz um curso profissionalizante, a hora que você sai, aí. Isso está acontecendo não é só quem o pessoal sai da faculdade. Hoje você se torna um advogado, um engenheiro, tudo. Na hora que o drama é a hora que você termina o curso, né? O que você vai fazer? Onde é que você vai... Onde é que vai absorver sua mão de obra? Uma pesquisa recente que o pessoal disse que na capital, em Salvador, a pesquisa eu vi em Salvador, que 30% dos motoristas de aplicativo de Salvador eram pessoas de graduação. Eu ainda acho um número pequeno. Eu acho que tem mais, né? Mas foi uma pesquisa, 30% eram graduados que saíram das instituições e que não tinham espaço e que foram buscar a atividade, porque precisa sustentar a família, tem que trabalhar de alguma maneira e vão fazer alguma coisa, né? Realmente é um drama, é um ciclo que não é simples, mas que precisa ser pensado e quebrado. A geração de emprego é fundamental, não adianta só profissionalizar se você não tiver a dobradinha. Podemos ter esperança daqui para frente? Você tem esse sentimento? Eu tenho. Eu acredito que, olha, o debate tá diferente, né? Eu acho que a termo de propósitos, projetos, eu acredito que tem um horizonte aí pela frente, né? Que vai ser aberto. Eu acredito
vai ser difícil, né? As coisas não mudam assim tão fácil não, né? Mas eu acredito, eu tenho esperança. Uma das coisas que nos movem também, né? Tem esperança, a fé e a esperança. De mudança, de melhorar, né? Um pouco. Pelo menos acho que o Congresso mesmo agora foi aprovado algumas leis aí que vai abrir assim um pouco o leque, né? Sim. Para investimentos. Então, acredito que vai melhorar um pouco. Bacana. Também. Queria lhe agradecer o bate-papo, agradecer a vinda. Não vou me alongar, eu sei que o senhor já vem também já de outros compromissos, já está aí também na rotina do dia pesada, puxada. Não fui hoje na conversa para questões pessoais do tipo quando foi, como foi, a vocação, etc. Mas deixo toda essa possibilidade de conversa para uma outra oportunidade, caso o senhor tenha disponibilidade de vir aqui também para a gente conversar uma outra vez. Pronto, eu estou à disposição, né? Eu fico dentro feliz. De encontrando esses horários assim alternativos. A gente escolhe, a gente aqui está mais tranquilo com relação ao horário e deixa livre para que o convidado também se organize. Fiquei assim, bem, que eu não tinha participado, eu vi para você no início, foi a primeira vez, né? Ele colocou assim, tema livre. O nome já é tema livre, mas de fato é um tema livre. Não, realmente foi muito livre, né? Sim. A coisa flui assim de forma muito, muito tranquila. Eu gostei. Eu agradeço. Eu queria pedir ao senhor para a gente finalizar, que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando agora. Estamos aí no período de Natal, mas mais do que isso, né? Para que as pessoas estivessem lembrando do nosso Criador sempre. Tem uma imagem muito bonita que foi criada por São Francisco de Assis, que foi o presépio, né? O presépio ele fala muito, né? Então uma das imagens assim muito bonita criada do presépio é a manjedoura. Eu tenho assim muita identificação com essa manjedoura porque eu me lembro que nós nascemos assim num ambiente rural muito simples e a minha mãe ela levava exatamente uma manjedoura. O que é manjedoura? É uma gamelinha, um coxinho assim. Ela levava isso, botava debaixo de uma árvore, na roça, tinha um feijão, assim, ela botava de uma árvore, tinha os irmãos assim menorzinhos. Então, quando dormia, ela colocava lá dentro dessa gamelinha, né? Cobria e ficava trabalhando ali por perto. Então, qualquer movimento, ela dava conta, né? Então, essa é a imagem da manjedoura. E a manjedoura foi exatamente o espaço onde uma criação muito bonita e biblicamente foi onde Jesus foi colocado, né, por Maria e José quando ele nasceu lá na periferia de Belém. Ele foi colocado numa manjedoura. Lá tem um espaço. Então, o que é que eu quero dizer é que todos nós nesse Natal que transformasse o coração da gente em uma manjedoura. Essa manjedoura que pudesse deixar que o menino Deus, Jesus, repousasse e todo o seu anseio, seu projeto, seu propósito de amor, de bondade, de fraternidade, de comunhão, de respeito, de acolhida, né, de valorização da pessoa. 2 pontos que Jesus, durante a sua vida, ele trabalhou com muita intensidade. 2 pontos que nós falamos disso aqui, fala do social, de forma muito intensa. Jesus tocou, saúde e alimentação. Jesus tem uma imensidão de cura. A maioria dos milagres no Evangelho é de cura. Então, o problema da saúde é sério, né? E a outra coisa é a alimentação. Nós temos, que chamamos de partilha dos pães, são 6 relatos, né? Os 4 evangelhos, que tem um evangelho que relata 2 vezes, o evangelho de Marcos, de Mateus. Então, que todos nós pudéssemos deixar esse menino Deus repousar no nosso coração para que esse anseio, esses propósitos fluísse assim de forma muito livre, natural, que a gente tornasse pessoas melhores, pessoas mais de paz, né? Sem esse instinto de violência, essa questão que às vezes emana, assim, brota das pessoas, né? Então que durante esse Natal, não só agora, mas ao longo do ano, que a gente pudesse cultivar os propósitos do menino Deus na manjedoura que é o coração de cada um de nós. Bacana. Muito obrigado, Padre. De verdade, satisfação recebê-lo. Espero que goste do vídeo. Depois
estiver assistindo, depois eu vou olhar. na sexta-feira já vai estar disponível, vamos encaminhar para o senhor. E quero agradecer a todos que acompanharam até o presente momento. Conversando aqui durante a mensagem, eu já pensando em alguns outros tópicos, vou anotar, viu? Vou anotar para trazer o Padre Cleo aqui mais uma vez na nossa programação, mas lhe agradeço. Gostei. Quando você propor agora, eu vou encontrar um jeito de vir. Já ficou mais tranquilo. E o senhor está na Nova Vida FM também, uma programação, 6 da manhã? 6 da manhã. Café Espiritual, chama. Café Espiritual, para você acompanhar na 87.9 também, pela internet. O pessoal acompanha de qualquer lugar. E o Café Espiritual com o Padre Cleo. Um abraço para vocês. Obrigado, Padre. Um abraço. Muito obrigado. Satisfação. Valeu.